Bom, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu quero falar agora sobre um problema muito importante, que é sobre o desprezo da juventude pela educação financeira. Jovens até 35 anos vão pagar um preço muito alto por desprezar a educação financeira. Eu sou Júlio Santos, sou especialista em educação financeira, e eu quero abordar esse tema com você agora. Por que que eu quero falar desse assunto? Nós vivemos em uma sociedade muito imediatista, né? A cultura do aproveite agora e pague depois, ela domina o comportamento financeiro de milhões de brasileiros, em especiais os jovens adultos ali entre 18 e 35 anos. Para muitos desses jovens, pensar em aposentadoria, reserva financeira, independência econômica parece algo distante, quase irrelevante diante das tentações de consumo e da pressa em viver o presente. Aqui eu quero abrir um parênteses, né? Às vezes as pessoas pensam que o educador financeiro ele não tem tentação de consumo, ele não tem desejos. Todos nós temos esses desejos, essas vontades. A questão é que quem tem educação financeira aprende a controlar esses desejos. E quando você tem elementos que te ajudam a exercer esse controle, isso se torna muito mais fácil, muito mais praticável. Eu tenho que ter por trás motivações, conceitos, conhecimento que me levam a isso. Todos nós temos tentações de consumo. O grande segredo é você administrar essas tentações. O que eu quero falar é que o problema por esse desprezo pela educação financeira, ele não cobra o seu preço agora, ele vai cobrar juros, juros altos lá na frente. Quando essas pessoas chegarem aos 50, 55 anos, muitos vão descobrir tarde demais que desperdiçaram 2 ou 3 décadas sem poupar, sem investir, sem planejar o futuro. Nesse momento, as oportunidades de carreira elas já vão ter diminuído, os salários não vão ser mais os mesmos, o mercado vai preferir profissionais mais jovens, essa é uma tendência, e a sensação de arrependimento se torna amarga. Por que eu estou falando para os jovens? Porque eu estou vendo muitas pessoas acima dos 50 anos, 55, reclamando. Eu nunca vi tanto pessoas dizendo: puxa vida, eu não tenho mais oportunidade como antes. Existe esse tal de etarismo, que as empresas, se você tem acima de 50 anos, você já é velho. Não, porque eu fui com a minha experiência, com o meu know-how, 30 anos de liderança, e a empresa me ofereceu uma mixaria de salário. E existem outros fatores, a questão da tecnologia, muitos fatores vão diminuir a disponibilidade de emprego para toda a sociedade, para mais novos e pessoas de mais idade. E aí, onde que está o segredo? Se você tiver guardado um dinheirinho, lá aos 50 anos, 55, vai poder fazer a diferença. O que eu noto é que essa boa parte das pessoas, uma parte porque não tiveram educação financeira, tudo bem. Mas tem muitas pessoas que tiveram acesso à educação financeira, tiveram treinamento, tiveram orientação e desprezaram a educação financeira. E aí estão sentindo o gostinho amargo vamos dizer, desta privação, dessa falta de recurso financeiro para os momentos de ajustes na sua vida. A verdade é dura. Quem ignora a educação financeira na juventude está construindo um futuro de vulnerabilidade, de dependência e de frustração. Vamos lá, o que eu quero abordar então nesse bate-papo? Primeiro, por que que os jovens estão desprezando a educação financeira? Esse é o primeiro ponto. Eu quero falar sobre as 5 mentalidades que alimentam esse comportamento, esse desprezo, ou pelo menos esse desinteresse pela educação financeira. Depois, o impacto dessa negligência quando você vai chegar aos 50 anos. É isso que me motivou a abordar esse tema. E quero falar também sobre o que você pode fazer agora, enquanto há tempo, para reverter esse cenário. Nos últimos anos, o discurso do vive intensamente o presente ganhou muita força. As redes sociais, elas se reforçam muito, né? Elas pressionam você por experiências, viagens, roupas, eletrônicos, status, ostentação. O consumo virou praticamente um símbolo de identidade das pessoas. É uma referência para as pessoas. Um jovem de 25 anos hoje, ele prefere gastar R$ 500 em um show ou R$ 5.000 em um celular de última geração do que investir em um curso e começar a praticar educação financeira para construir patrimônio. Afinal, por que pensar em aposentadoria aos 25 anos se ela só chega daqui 40 anos adiante? Essa é uma grande distorção que as pessoas têm. A cada ano melhora a expectativa de vida das pessoas. Então as pessoas vivem mais, elas não vivem menos. Você já parou para pensar sobre isso? E se você estiver vivendo com 70, 80, 90 anos? Você tem reserva financeira? Você tem recurso? Você se preparou para pagar suas contas?
né, as suas necessidades lá daquele momento. Então, quanto mais cedo alguém começa a poupar, menor é o seu esforço, né, para você acumular um bom patrimônio. Inclusive, se você começa cedo, você começa poupando bem menos. E tem outros fatores. À medida que você entende a dinâmica da educação financeira, você consegue fazer ajustes nesses 20, 30 anos, ajustes muito inteligentes que potencializam a sua capacidade de enriquecimento. Vou dar um exemplo prático que me surgiu agora. Hoje nós temos a cultura de você vender férias, vender fundo de garantia, você vende o que é seu para o banco e paga juros. Então, uma pessoa que começa a sua carreira com a educação financeira, se ela passar 30, 40 anos sem vender o seu fundo de garantia para o banco, sem vender férias, sem fazer empréstimo consignado, e ela poupar todos esses juros que ela pagaria para o banco, ela ficou já milionária. Você precisa adquirir o hábito de poupar. O que você prefere? Quando chegar aos 60 anos, ter uma quantia qualquer que seja, 1,5 milhão, 400, 300, 200, ok? Ou você prefere não ter nada, ou ter dívida e consignado, que é o que muito aposentado tem hoje. Ele tem consignado, ele tem dívida, ele está ajudando o filho financeiramente. Então, é esse o raciocínio que a gente tem que ter. A sociedade, ela critica a educação financeira e ela usa argumentos inconsistente. Quando você adia a decisão de investir por 15 anos, 20 anos, você, é claro que reduz a sua capacidade de reserva financeira. E quem ignora essa questão do investimento, nessa vida não se leva a nada, né? Dá risada. Tem gente que dá risada sobre essas questões de finanças, pode chegar lá aos 60 sem nada e viver mais 30 anos dependendo do governo, em condições precárias. Eu quero falar aqui de 5 principais mentalidades sobre este problema, né, que atinge a mentalidade desses jovens de 18 a 35 anos. Isso ao longo da minha experiência como educador financeiro, eu percebo que não é falta de dinheiro que impede as pessoas de poupar e investir. Na verdade, é uma questão, sim, de mentalidade, de entendimento do que seja educação financeira e do poder dela. A educação financeira te ensina a viver bem o presente, mas sem desprezar o futuro. A educação financeira não te torna um avarento, que é outra distorção que as pessoas têm. Quais são essas 5 principais crenças que explicam esse desprezo pela educação financeira? Número 1, a mentalidade de viver só o presente. Sabe aquele pensamento? A vida é curta, eu tenho que aproveitar agora. Como eu falei, dessa vida não se leva a nada. Qual que é o resultado disso? Tudo que entra é gasto com lazer, status e consumo. As pessoas vivem para gastar, vivem no automático. Quando você chega aos 40 ou 50 anos, você descobre que aproveitou demais o presente, mas perdeu o seu futuro. Muitas pessoas chegam a essa conclusão. Número 2, uma mentalidade do quando eu ganhar mais, eu começo a poupar. Sabe aquele pensamento? Hoje não dá, mas quando eu tiver um salário melhor, aí eu vou investir. Eu entendo, eu sei que isso é importante e tal. Então a pessoa fica a vida toda com esse raciocínio. O resultado vai ser o seguinte: por muitos anos ela vai ter aumento de renda, mas vai ser muito mais fácil ela aumentar o padrão de vida do que começar a poupar, porque ela sempre adianta. Sempre vai adiando, sempre vai adiando. E como eu disse, as tentações, elas vão surgindo e principalmente quando você tem um aumento de renda, existem as tentações de consumo, né? Elas, pelo contrário, às vezes elas vão se multiplicar. Você tinha a tentação de ter um carro A, mas com aumento de renda, opa, eu quero ter o carro B que custa mais. Qual que é o melhor momento para começar a poupar? É agora, independente da sua renda. Por quê? A consequência dessas pessoas que ficam esperando ganhar mais para poupar vai ser o seguinte: nunca vai sobrar, porque elas nunca aprenderam a poupar com pouco e elas continuam sem guardar, mesmo com o salário mais alto. E aí, às vezes, isso piora. Eu já vi pessoas que, quando começaram a ganhar mais, se endividaram mais ainda. A outra mentalidade é a questão do dinheiro fácil, né? de atalho. Então a pessoa assim fala: eu vou encontrar um jeito rápido de enriquecer. Por isso que existe tanto guru falando abobrinha aí, falando besteira em todas as áreas da vida, nas igrejas, os gurus de coaching, os empreendedores, os empresários que ensinam isso, aquilo. Então o pensamento é o seguinte: eu vou achar um jeito rápido de enriquecer. O resultado é que essas pessoas elas entram em esquemas, apostas, golpes de investimentos, projetos de empreendedorismo, de enriquecimento rápido e vão ficar ali patinando, patinando, patinando. Por quê? Vai perder muito tempo, vai perder muito dinheiro,
mas não construiu o básico, que é a disciplina financeira. A outra coisa, a pessoa fala assim, tenho 20, 30 anos, 35, eu vou me preocupar com isso quando for mais velho. Depois dos 40, eu começo a me preocupar. Eu já tenho a minha contribuição para o INSS, mas nós sabemos que a contribuição, né, do INSS ela não vai dar conta, porque a população está envelhecendo muito. São raciocínios que vão te deixar totalmente vulnerável. Por quê? Essas pessoas, elas ignoram a força do tempo em pequenos investimentos. Às vezes o mais importante não é o quanto você investe, é por quanto tempo você investe de maneira recorrente. Isso é importante. A consequência vai ser que a pessoa vai perceber que perdeu 20, 30, 40 anos de acúmulo que poderiam ter se transformado no seu verdadeiro enriquecimento. Mas o que nós vemos hoje é que a maioria das pessoas acima dos 50, 55 anos são obrigadas a trabalhar para complementar a sua renda. A quinta mentalidade é aquela assim, eu não preciso de educação financeira. Eu já sei o básico, é só não gastar mais do que eu ganho. Essa é talvez a maior armadilha. Quantas e quantas pessoas que até investem hoje e vão passar por dificuldades financeiras? Elas confundem informações básicas com planejamento estratégico. Saber o conceito só não resolve, porque, ok, é gastar menos do que ganha, mas eu ganho quanto? 5, 10, 15, 20, 40 mil. Sabe, às vezes você ganha 8 mil por mês e você gasta 7.900. Tecnicamente, você gasta menos do que ganha. Mas essa poupança ela não vai ser suficiente para te dar um recurso lá na frente para você manter o seu padrão de vida. Outra coisa que eu falo nesse exato momento, a taxa de desemprego no Brasil é muito baixa. As pessoas estão trabalhando. A maioria das pessoas estão trabalhando, estão ganhando dinheiro. Eu te pergunto, elas estão se preocupando com a educação financeira em começar a investir ou estão se preocupando em consumir cada vez mais? Essas cinco mentalidades são como armadilhas invisíveis. Elas parecem até lógicas no curto prazo, mas elas vão destruir o seu futuro financeiro e provavelmente o futuro financeiro dos seus filhos, porque talvez você está passando para eles essa mentalidade. Quando você chegar aos 50, 55 anos, a conta vai chegar. E o fato de eu estar falando isso aqui com você é porque você tem a oportunidade de refletir. Você é obrigado a fazer? Você não é obrigado. Se você acha, você continua convicto de que realmente você tem que viver o presente, segue em frente. Não se preocupe. Aliás, nem precisa dar sequência aqui, né, acompanhar a minha fala. Mas eu creio, eu acredito que algumas pessoas vão se conscientizar. Porque é o seguinte, aos 20, 30, 35 anos, viver sem reserva financeira pode parecer natural. Porque, ainda há tempo, né? Sempre dá para arrumar um outro emprego. Quando precisar mesmo, eu corto o gasto. Agora eu não preciso cortar. Quando for necessário, a pessoa pensa assim, se eu ficar desempregado, eu corto gastos. Mas você pode cortar gasto enquanto está empregado. E muitas vezes cortar gasto é cortar gasto do supérfluo, do que você joga fora. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, eu paguei academia durante 12 meses, paguei lá, fiz um pacote anual, e eu não fui um dia para academia porque era um pouco mais longe da minha casa. Pequenas decisões podem significar uma capacidade de poupança muito, mas muito grande. Então, você vai ter menos oportunidade no mercado de trabalho quando chegar aos 50, 50 anos. Nós sabemos, por exemplo, que o etarismo, ele é uma realidade. Muitas empresas, elas preferem contratar jovens mais baratos e adaptáveis, vamos dizer assim. Então, não é um crime. A empresa não contratou o fulano, ele é mais experiência, ele tem know-how, ele tem resiliência, mas ele custa um preço X e ela pode contratar um jovem e capacitar esse jovem pela metade do custo. Então, existe um drama aí no pessoal do etarismo criticando as empresas, mas a empresa ela busca lucratividade. Então, quando eu gerencio a empresa, eu vou considerar vários fatores. Eu contrato pessoas, né, da terceira idade, mas isso não é sempre. Vai haver momentos que é preferível contratar um mais jovem, né? A empresa não é obrigada. Eu acredito que agora vai ter cota mínima, né? As empresas têm que ter cota mínima para contratar os mais idosos, vamos dizer assim. Isso pode ser um problema, porque o fato de ter mais idade não significa que seja uma pessoa engajada, não significa que seja uma pessoa comprometida. E pior ainda, né? Se a pessoa for contratada não por merecimento, mas sim porque a empresa foi obrigada por uma questão de cota, olha o risco que nós podemos ter de funcionários não tão engajados como seriam se fossem condições normais. Então, a sua chance de recolocação ela vai diminuir. As suas despesas elas podem ser maiores. Eu acho meio falacioso todo. Não, quando eu chegar na velhice as minhas despesas vão ser maiores. Não, não necessariamente. Se você fizer tudo direitinho, quando você chegar aos 50, 60 anos, as suas despesas vão ser menores.
Por exemplo, eu tenho 3 filhos e eles trabalham, têm sua carreira, estudaram, têm sua renda, ensinei eles a terem autonomia financeira. Então, durante 20, 30 anos, eu precisava, né, estava com eles ali e nas suas diversas fases da vida, eu tinha que contribuir com isso. Hoje eu não preciso contribuir com isso. Esse investimento que eu tinha no filho, hoje eu não preciso fazer, porque eu ensinei eles a terem autonomia financeira. Ah, mas a questão de saúde. A questão de saúde você precisa cuidar a vida toda. Se você se preocupou durante 10, 20, 30 anos com a sua saúde, se alimentando bem, fazendo caminhada, fazendo exercício físico, cuidando da sua parte espiritual, existem pessoas que estão com 60, 70, 80, 90 anos com a saúde em dia, né? Você vai ter, é claro, o que muda é a sua condição física, você começa a ter mais limitações, porém, não é totalmente verdadeiro que o seu gasto com saúde vai ser estratosférico. É nesse sentido que eu quero dizer. Uma coisa é certa, a aposentadoria oficial, ela tende a ser insuficiente, ela não vai cobrir totalmente a sua necessidade. Aí que entra o compromisso de você complementar a sua aposentadoria, sem dizer que tem muitos brasileiros que nem contribuem com a aposentadoria oficial. Então, todo jovem, ele deve ser ensinado que ele começa desde cedo preparando a sua aposentadoria por conta própria. Ele passa a ser o responsável pela sua aposentadoria e durante esses 20, 30 anos, se ele aprende todo esse contexto da educação financeira, que são muitos assuntos aqui, por exemplo, ele vai se casar. Com quem ele vai se casar? Como é que vai ser o comportamento do seu cônjuge? E isso vai afetar muito o seu sucesso financeiro. Se ele investiu em educação financeira, ele vai ter filhos. Como é que ele faz? O seu meio social, as suas decisões financeiras no dia a dia durante esses 20, 30 anos. Tudo isso vai afetar a sua capacidade de construção de patrimônio lá para quando chegar aos 50, 60 anos. Existe uma pesquisa da Ambima que ela mostrou o seguinte, ó, 88% dos aposentados dependem exclusivamente do INSS. Veja só. E apenas 3% dos aposentados têm alguma aplicação financeira. E outros 3% tem uma previdência privada. E como é que vai ser daqui 10, 20 anos? Então, isso significa que a grande maioria dos brasileiros chega ao fim da vida profissional sem patrimônio próprio e com uma forte dependência da previdência pública. A boa notícia é que nunca é tarde. Independente da sua idade, comece agora, mesmo que você tenha mais de 35 anos. Eu quero dizer, quanto mais cedo você adota essa postura responsável, mais leve vai ser a sua jornada. Quais seriam os passos práticos que eu te diria? Primeiro, assuma a responsabilidade agora. Pare de terceirizar a culpa, né? Falar que a culpa é do governo, é o mercado, é a própria família, a inveja, é o olho gordo, é o dólar, é o Trump, é a guerra, é o político A, é o político B. Presta atenção, o seu futuro financeiro, ele depende apenas de você. Essa é a realidade. Pessoas que têm esse protagonismo financeiro certamente terão mais condições de, quando chegarem lá aos seus 50, 60 anos, viver muito bem. Outra coisa, poupe uma fração da sua renda, independente do valor. Ah, Júlio, quanto que eu devo poupar? Adquira o hábito de poupar uma fração. Lá no meu livro Educação Financeira para Pais e Filhos, o número ideal é 80-20. 20% você poupa, 80% você gasta. Agora, eu tenho pessoas que poupam 30, 40, 50, 60%. Eu já peguei um jovem que ele poupa 60% da renda dele. Muito legal. E assim, e ele vive bem. Não espere ganhar mais para começar. Este é um erro. Esse é um grande erro, ok? Não se importe com o percentual com mais salário. O terceiro tópico, invista em educação financeira. Quando você faz educação financeira, você vai entendendo a dinâmica e como calibrar isso, o equilíbrio entre investimento e gastos. Isso tem a ver com o padrão de vida, mas tem a ver também com os seus valores, com os seus princípios, com os seus objetivos, com a sua disponibilidade para aprender, para rever os seus conceitos. Outra coisa, construa uma reserva de emergência. No começo, o foco é uma reserva de emergência. Ah, Júlio, quantos meses? 3 meses, 4 meses, 5 meses. Quando você tem uma reserva de emergência, isso te dá liberdade, te dá uma tranquilidade para você escolher um emprego melhor, talvez começar a empreender, né, mudar de carreira. Reserva financeira faz muita, mas muita diferença na vida das pessoas. Resumo da ópera: a juventude é o momento ideal para você construir um futuro sólido. Infelizmente, a maioria das pessoas desperdiça essa fase com desculpas, modelos culturais, essa questão que eu falei do imediatismo, esse negócio de deixar lá para frente e assim por diante. Você precisa encarar a educação financeira não como uma opção, uma coisa interessante,
ela é uma prioridade, porque cada real que você deixa de investir hoje pode ser um arrependimento a mais no dia de amanhã. Então, se você tem entre 18 e 35 anos, 40, comece hoje. Faça um diagnóstico das suas finanças, estabeleça metas de poupança, invista em conhecimento. Conhecimento é investimento, faz muita diferença, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha te levado à reflexão. Quero que você me mande a sua opinião sobre isso, o que que você está fazendo, se algo aqui te impactou, compartilhe com outras pessoas. Ficarei muito feliz em ouvir a sua opinião. Um grande abraço.